Todos nós gostamos de ouvir boas histórias. É verdade que alguns jogadores não dão atenção para histórias nos jogos e estão mais interessados nas dinâmicas de gameplay. Outros saem transformados por causa de narrativas significativas que te deixam matutando por horas ou mesmo dias. Talvez você carregue aquela história com você para sempre. Vamos falar de narrativas. Eu sou Gabriel e esse é o Praise the Game. Se você tem interesse em game design, saber mais sobre como jogos são criados, você está no lugar certo. O canal busca apresentar fundamentos e análises de jogos. Então, se você ainda não é um inscrito, eu vou pedir essa retribuição. O canal já passou da metade rumo aos 1000 inscritos e ele só vai chegar lá com a sua colaboração. Histórias em jogos são implementadas por diferentes motivos. Elas podem surgir como propósitos de marketing. Jogos que promovem personagens e histórias conseguem explicar melhor do que o jogo se trata e distingui-los da concorrência ao conseguir criar uma empatia com seu público. Jogos arcades fliperamas passaram a inserir micro-histórias para atrair os jogadores em relação às outras máquinas de jogos competitivos. Além disso, elas agregam valor ao entretenimento ao contextualizar as ações e quem é o jogador naquele mundo virtual. A progressão do jogo provoca um efeito dramático e é capaz de trazer uma satisfação emocional ao longo da jornada. Em Dragon Age Inquisition, você cria um personagem que é reconhecido como o Inquisidor. A sua missão é dar fim a uma guerra civil que assola o continente de Tedas e encontrar um meio de fechar uma brecha que apareceu no céu e está permitindo a invasão de demônios. Deixa tudo mais interessante. E histórias também ajudam a solucionar questões de design. Quando mecânicas são criadas, elas fazem parte de um sistema, então além das possibilidades, também surgem restrições. Em Invisible Ink, você controla personagens que agem como espiões. Eles precisam invadir edifícios que são muito bem protegidos. Esses personagens podem nocautear seguranças que vigiam os corredores, mas não podem roubar e utilizar suas armas. Por quê? Porque nesse mundo cyberpunk, as armas são atreladas a um código de identificação. Uma decisão de design é justificada pela narrativa. Jogos sem histórias geralmente se tornam apenas uma competição, como o próprio xadrez. Porém, assim como os arcades lá atrás, mesmo esse tipo de jogo focado em uma disputa entre os jogadores já incorporam narrativas que podem não acontecer durante o gameplay, mas existem como pano de fundo. Vemos isso em jogos de cartas como Marvel Snap ou mesmo em MOBAs como League of Legends. É justamente por essa característica que esses jogos não se estendem por muito tempo. São estruturados por partidas de curta e média duração. Assim que alcançar os objetivos, como ganhar mais pontos ou derrotar o adversário, a partida termina e você recebe sua recompensa. Um jogador não se manteria investido se essas partidas durassem longas horas ao modo de uma campanha. Narrativas oferecem novidades e trazem variedade, o que faz com que o jogador se interesse pelo que vem a seguir. Existem dois meios principais para se promover uma narrativa em um jogo: o roteiro e o narrative design, ou design narrativo em português. O roteiro é responsável pelos personagens, seus arcos, o enredo, o universo ficcional e a progressão da história. Abrange todo tipo de conteúdo textual, como descrições, diálogos e a lore. O design narrativo é responsável pelo jogador, inclui toda forma de interação por meio das mecânicas, como os verbos, no caso ações que o jogador consegue executar, escolhas e consequências, ramificações na narrativa, a UI, interface de usuário e até mesmo o level. É importante ressaltar que essa divisão não é sempre igual. Encontramos diversos estúdios em que essas funções se misturam, como um designer narrativo assumir o roteiro também, e ainda outros casos em que são atribuídas características um pouco diferentes. Mas no geral, essa distinção nos ajuda a entender a história que parte do conteúdo e a história que parte da dinâmica do sistema. Histórias são contadas usando narrativas, e narrativas podem ser construídas usando diferentes métodos. Os principais métodos que os jogos utilizam são narrativa pré-estabelecida, narrativa semi-estabelecida, narrativa ambiental e a narrativa emergente.
As pré-estabelecidas são aquelas narrativas lineares, que vão acontecer sem permitir qualquer interferência do jogador. Ele só colabora com ela ao ponto de ativá-las quando avança no jogo. Na série Uncharted, sempre acompanhamos a história de Drake em busca de um tesouro, e a narrativa é apresentada por meio de cinemáticas e diálogos durante a gameplay. Nos primeiros jogos, o jogador não interage de nenhum modo com essa narrativa. Assiste passivamente ao personagem se comportar de uma maneira roteirizada durante as cenas, e ainda que mantenha um controle durante alguns diálogos que aparecem na gameplay, elas são acionadas automaticamente sem permitir interações, no caso escolhas. É apenas no quarto jogo que o jogador passa a ter a opção de acionar conversas extras. As semi-estabelecidas oferecem interações. As cinemáticas podem acontecer em tempo real e o jogador ainda mantém um controle do avatar parcial ou totalmente, mantendo o fluxo de gameplay. Quanto aos diálogos, o jogador passa a ter um papel mais ativo, podendo realizar escolhas. Em BioShock existem as cenas pré-estabelecidas, mas também existem as semi-estabelecidas. O jogador tem controle parcial com a câmera, ou mesmo sendo capaz de controlar o protagonista e interagir diretamente com uma cena. Why can't Mommy hold you to her breast and feel your teeth? Oh, no. No, 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 no. O Joel em The Last of Us é incentivado a interagir com a Ellie e fortalecer a relação dos dois aos olhos do jogador com conversas adicionais. Em Oxenfree, acompanhamos um grupo de amigos que se reúnem e decidem visitar uma ilha para fazer uma festa. Os personagens estão o tempo todo dialogando e o jogador é estimulado a participar da conversa, selecionando frases que vão surgindo em balões, a típica árvore de diálogos. Recomendo que você assista depois ao vídeo de análise do The Last of Us abordando o design narrativo, é só clicar no card aqui acima. Também podemos incluir a narrativa pela UI, a interface de usuário. No menu inicial de Detroit Become Human, uma androide conversa e nos orienta durante a navegação pelo menu. Ela vai interagir conosco toda vez que entrarmos e pausarmos e ainda reconhece nossa progressão pela história. Além de reforçar o tema do jogo ao desempenhar esse papel, ela também vai exigir uma posição do jogador em um determinado momento. Preciso sair desse lugar e descobrir quem sou. Isso significa que não nos veremos mais. Não estarei aqui para te assistir jogando. Mas serei livre. Você aceita me libertar? Perceba como a narrativa pré-estabelecida está mais atrelada a um roteiro e a semi-estabelecida a um design narrativo, embora elas se misturem. A narrativa ambiental, do inglês Environmental Storytelling, é construída ao incorporar histórias nos detalhes dos espaços físicos, seja na sua arquitetura, decoração, a disposição dos objetos e até o comportamento e apresentação de NPCs. Nesses espaços também podemos encontrar histórias contadas verbalmente, seja por documentos e descrições nos itens que o jogador pode adquirir ou até mesmo mensagens gravadas. Em Dead Space, quando o protagonista Isaac encontra sua primeira arma, encontramos uma mensagem na parede com os dizeres em sangue: "Corte os membros". Trata-se de uma dica para o jogador quando ele enfrentar os inimigos. No segundo jogo, encontramos muitas propagandas, anúncios e até pichações contando um pouco para o jogador sobre como era o cotidiano daquelas pessoas e como elas passaram a se comportar com essa invasão de monstros. Já em Resident Evil 7, aprendemos sobre a família Baker ao investigar a primeira casa antes mesmo de conhecê-los. O lugar está completamente imundo, mostrando o comportamento desleixado e insalubre dos donos daquele local. Encontramos restos de carne podre na geladeira e panelas, o que insinua o hábito canibalista. Podemos ver alguns retratos e no subsolo vamos encontrar o cadáver de um dos personagens que aparece no prólogo. Logo adiante, na parede vai haver diversos panfletos de desaparecidos. Em seguida, encontramos a minha presa dentro de um cômodo que mais parece uma cela, um cativeiro. Quem quer que sejam os donos desse lugar são completamente anormais,
perigosos e responsáveis por esses desaparecimentos. Assimilamos isso tudo apenas ao observar o espaço enquanto navegamos por ele, e o restante do jogo é exemplar com esse trabalho. Mas os jogos também oferecem narrativas pelos seus ambientes de outras maneiras, como as leituras opcionais. Essa é de fácil reconhecimento e incorporada frequentemente. Apesar de cada jogo adotar nomes diferentes, essas leituras são acessadas em documentos, arquivos, livros, itens e outros dispositivos semelhantes. Esses dispositivos são posicionados em pontos específicos e se relacionam com esses espaços ou mundo. Por meio deles, temos acesso aos conteúdos que incluem a lore, que são aquelas histórias secundárias que aprofundam e expandem o universo do jogo, ou até mesmo informações essenciais para a resolução de puzzles. Na franquia Dragon Age, coletamos os códices, documentos que contam sobre os lugares, raças e culturas de Tethas. Em Deus Ex Mankind Divided, o protagonista Adan pode hackear computadores e acessar e-mails. Esses textos podem relatar breves histórias particulares de civis, mas também podem indicar pistas de lugares para explorar e até mesmo revelar senhas de depósito de itens e outros computadores. Finalmente chegamos à narrativa emergente, em inglês Emergent Stories. É por meio da interação do jogador com o mundo virtual à sua volta que narrativas são criadas. São as mecânicas interagindo com o espaço, objetos, a inteligência artificial e outros jogadores. Em Don't Starve, a campanha inicia com o personagem Wilson desacordado na natureza e um outro personagem misterioso aparece e diz que você precisa comer algo. A partir daí você passa a conhecer um mundo hostil enquanto tenta sobreviver ao longo de estações. Você vai explorar essa natureza à procura de comida, fazer uma fogueira para se manter seguro dos perigos da noite, criar ferramentas que vão te ajudar a se defender contra inimigos, fabricar roupas para se proteger do frio, desenvolver novas bugigangas e diversas outras possibilidades. Todas essas ações se encadeiam e criam uma experiência bastante particular, e ao fazer isso você desenvolve uma narrativa que se origina não de qualquer tipo de roteiro, mas da pura interação com este ambiente de jogo. É uma história, mas é uma história sua. Além disso, a narrativa emergente pode aparecer em diferentes níveis, assim como as outras. Enquanto Don't Starve e Terraria são jogos que usam essa ferramenta com bastante prevalência, é possível criar micronarrativas emergentes em jogos como Far Cry 2, porque a maneira que você decide invadir os postos de vigias e se vai ser ou não bem sucedido é um trecho narrativo criado por você, ainda que o jogo utilize outros métodos como condução principal. Também recomendo que você assista ao vídeo sobre narrativas emergentes em jogos multiplayer, está aqui no card acima. A principal qualidade da narrativa emergente também é sua maior crítica. Uma história espontânea a partir das mecânicas é algo que apenas os jogos conseguem fazer, é verdade, e isso é extremamente louvável, mas justamente por isso é questionado seu impacto emocional e significado em relação a uma narrativa roteirizada. Alguns game designers apontam a ideia de que, ainda que a experiência possa se mostrar um tanto capenga algumas vezes, sendo uma história do próprio jogador, ela sempre será válida. Outros preferem aplicar um ambiente mais controlado, em que o jogador ainda possa se expressar da sua maneira, mas com algumas restrições orgânicas guiando a experiência. Zelda Breath of the Wild faz isso com maestria ao dar toda a autonomia e liberdade para o jogador desde o início. É por meio do level design que ele tenta guiar a jornada, apontando caminhos mais óbvios e de fácil acesso. No início, os jogadores em sua maioria vão seguir para a vila de Kakariko, porque os outros caminhos são mais desafiadores para iniciantes. Dessa forma, o jogo consegue desenvolver uma narrativa mais satisfatória sem forçar o jogador. Agora que conhecemos os métodos de narrativas, vamos entender os mecanismos de organização e as estruturas que os jogos utilizam para suas histórias. Os mecanismos de organização se referem a como os jogadores experienciam a narrativa, e os principais são level, quests, bloqueios, obstrução por nível, obstrução por tempo e obstrução por habilidade. Level é o mecanismo mais básico e comum. Em Portal, você soluciona puzzles sempre saindo do ponto A, querendo chegar no ponto B e seguir para o próximo level.
Basicamente, é uma narrativa que prossegue conforme o jogador vença os desafios de forma linear. É muito usado em diferentes gêneros, desde plataforma side-scrolling até hack slash em terceira pessoa. Quests são micro-histórias com começo, meio e fim, geralmente oferecidas por algum NPC, acionadas quando chegamos a um local ou quando algum evento ocorre no mundo do jogo, muito característico de RPGs e jogos de mundo aberto. Em Final Fantasy XV, encontramos diversos tipos de quests, desde matar monstros e colher itens, até tirar fotos, ajudar civis com um carro quebrado na estrada e pescar. Bloqueios só permitem à narrativa avançar depois do jogador cumprir uma tarefa ou conseguir um item específico. Isso faz com que o jogador tenha que conhecer e realizar todas as atividades necessárias pelo local antes de prosseguir, garantindo que ele presencie partes essenciais da narrativa. Esses bloqueios podem ser desde uma porta que precisa de uma chave, como na série Resident Evil, ou mesmo os caminhos bloqueados em Metroid Prime, que se tornam disponíveis ao conseguir novos poderes. Obstrução por nível e obstrução por tempo são muito comuns em MMORPGs. Em Lost Ark, a partir de um ponto no jogo, é necessário que você tenha alcançado um nível específico com seus equipamentos a fim de prosseguir com a campanha principal. Do contrário, você vai ter que realizar outras atividades para obter os ingredientes e upar esses equipamentos. Ainda, muitos conteúdos no jogo possuem limites diários para serem repetidos, fazendo com que o jogador precise esperar 24 horas para poder experimentar mais uma vez. Essa obstrução por tempo não é comum em jogos single player, mas vemos esse mecanismo com jogos lançados em formato episódicos, ou seja, se quisermos continuar a história, precisamos aguardar o lançamento do capítulo seguinte, assim como aconteceu com Life is Strange. Esses dois mecanismos tentam igualar a progressão dos jogadores, impedindo que alguns fiquem muito à frente por jogar mais tempo, ou que alguns consumam conteúdo sem estar pronto ainda. É claro que, por outro lado, existe a reclamação dos jogadores que não gostam de ver o seu progresso barrado arbitrariamente. Vale lembrar que o modelo também se adapta ao país de origem, que é a Coreia do Sul, uma vez que os coreanos jogam MMOs em PC Bangs, que são os mesmos que as nossas LAN houses, naturalmente então consumindo MMOs em doses diárias menores. Finalmente, a obstrução por habilidade, que está relacionado à dificuldade. É exatamente o que vemos em Breath of the Wild. O acesso a qualquer lugar desse mundo está disponível desde o início, mas o que pode impedir o jogador é justamente ele não ser habilidoso o suficiente para enfrentar determinados desafios, seja não sendo capaz de lidar com os inimigos ou com o clima. Jogos de mundo aberto que promovem uma grande liberdade para o jogador encontram aqui talvez o melhor mecanismo de construção de narrativa. É claro que nenhum jogo necessariamente aplica só um deles. Elden Ring conta com segmentos que seguem como levels, outros que exigem itens específicos e ainda permite que você explore muito do seu vasto mundo se for capaz de lidar com os desafios. Todos esses mecanismos podem ser configurados e combinados de maneiras diferentes, é daí que surgem as estruturas. Algumas das estruturas mais usadas são a estrutura linear, a estrutura ramificada, a estrutura convergente, a estrutura hub and spoke e a estrutura dinâmica. A estrutura linear, também conhecida como cordão de pérolas, está presente em jogos como Journey, que apresenta uma narrativa com começo, meio e fim pré-definidos. O jogador vai experienciar cada trecho sempre na mesma ordem. Nessa estrutura, seja avançando por levels, quest ou bloqueio, não existem caminhos alternativos. O jogo até pode perder valor no quesito replay, mas é capaz de oferecer uma narrativa bem significativa. A estrutura ramificada é aquela que permite ao jogador decidir que rumo a narrativa deve tomar, oferecendo assim finais diferentes. É a estrutura típica de jogos adventure como Heavy Rain. O jogador avança fazendo escolhas definitivas que impactam a narrativa e o levam até um final que reflete as consequências. Ainda que essa estrutura consiga oferecer bastante liberdade e personalizar a experiência, dependendo das escolhas e até ações realizadas, o jogador pode acabar com uma narrativa pobre e insatisfatória. A estrutura convergente é similar à ramificada, no entanto, ainda que o jogador possa escolher caminhos diferentes, haverá pontos de convergência antes que a narrativa continue, seja no meio ou no fim. Essa estrutura pode ser construída com bastante nuances.
Em Mass Effect 2, o jogador tem um início linear e no meio os caminhos se ramificam em diversas quests. Assim que as concluir na ordem que preferir, a narrativa se converge e segue até o fim de maneira linear novamente. É a típica estrutura de jogos que contém side quests. Esse modelo tem um ambiente mais controlado, visando oferecer uma narrativa mais eficiente, mas ao mesmo tempo o jogador pode questionar o quanto as escolhas dele realmente importam. O próprio final de Mass Effect 3 oferece sempre os mesmos 3 finais que pouco levam em conta as decisões anteriores. É por isso que o foco aqui deve estar muito mais atrelado à transformação do jogador ao longo dessa jornada do que aos caminhos escolhidos. A estrutura Hub and Spoke entrega um espaço central, o Hub, e a partir dele o jogador escolhe rotas, os Spokes, para prosseguir com a narrativa. Assim que ele concluir uma rota, ele volta para o Hub, escolhe uma nova rota e assim por diante. A franquia Mega Man tem essa estrutura como uma das suas características. Esse modelo promove uma liberdade tanto para o jogador experienciar a narrativa na ordem que ele quiser, como também a experienciar em segmentos independentes. Mais uma vez, pode ser que uma ordem em específico seja mais eficiente que a outra. Mega Man contorna isso voltando para o linear após a conclusão das rotas, assim como Mass Effect 2. E por fim, a estrutura dinâmica. Nessa, o jogador pode acompanhar a narrativa em qualquer ordem. Esse modelo é incomum e, na verdade, são jogos que buscam explorar novas abordagens de contar histórias que vêm experimentando com ele. No jogo Her Story, somos encarregados de buscar clipes de um extenso interrogatório gravado durante alguns dias. Ao pesquisar e assistir esses clipes, vamos entendendo quem é a mulher sendo interrogada e por que ela está ali. Essas revelações não têm qualquer ordem prevista. O jogador pode encontrar desde um clipe que mostra o início, o meio ou o fim a qualquer momento. Então, se você se depara com os vídeos finais prematuramente, não tem problema. Agora você vai descobrir o que aconteceu antes e compreender o que levou até essa situação. O maior desafio aqui é conseguir manter o jogador incentivado apesar da desordem e saber quando é o momento certo para direcionar a uma conclusão. Um esclarecimento muito importante para evitar confusões. Algumas dessas estruturas também são usadas quando estudamos level design, ou seja, quando pensamos a organização espacial e a ordem e tipos de interação que são oferecidas ao jogador. Aqui estamos pensando essas estruturas enquanto organização narrativa. Então, por um lado, temos o Hub and Spoke sendo aplicado em Mega Man tanto como estrutura espacial e narrativa, mas existem jogos de mundo aberto, ou seja, a navegação pelo espaço não é delimitada por um hub e rotas, que se utiliza de quests, e essas quests são estruturadas em Hub and Spoke. Isso acontece em Fallout 3. A personagem Moira Brown funciona como um hub que entrega quests. É notável que os jogos são uma mídia que vai se estabelecendo cada vez mais como uma eficiente contadora de histórias. Por um lado, há quem discorde e adote a máxima de que jogos não devem ter histórias e focar apenas no gameplay. Alguns defendem que jogos precisam dar mais foco a uma narrativa emergente, e outros dirão que não importa a ferramenta, e sim o quanto essa narrativa de fato engrandece a experiência. Fato é que, apesar de todos esses debates, os designers continuam criando e descobrindo novas formas, e os jogadores vão compreendendo mais de si mesmos, percebendo os momentos que estão dispostos a experienciar narrativas pré-definidas ou deixar que elas surjam espontaneamente. Fica o meu muito obrigado se você chegou até aqui e também o meu muito obrigado para você que se inscreveu no canal e por ter deixado o seu gostei. Isso ajuda bastante no crescimento aqui na plataforma. Um abraço e até a próxima!